We like to read the passage of scripture before you sit down. Nós gostaríamos de ler a passagem da Bíblia antes de vocês sentarem. Remember where we were? Lembra onde a gente estava? We are going to summarize it tonight. Nós vamos fechar isso hoje à noite. This is for church. It's the same thing. We are going to just pull it together. We didn't finish it, but we will summarize it. Veja bem, isso é para toda a igreja. Nós não vamos falar tudo de novo. Nós só vamos resumir tudo isso e condensar. Remember where we started. Lembra-se God onde said, nós começamos? Go, I'll give them direction. O Senhor disse, vai e eu te darei direção. This is a direction. E isto é uma direção. Tonight I'm going to share with you where He wants you to be. Hoje à noite eu quero compartilhar com vocês aonde Ele deseja que você esteja. This morning we talked about individually where the Lord will take us. Hoje de manhã nós falamos individualmente aonde o Senhor nos levaria. This evening as a body. Hoje à noite, como corpo, as Agape Church, como igreja as a Agape, body of Christ, como corpo de Cristo. where is He taking us? Aonde é que Ele está nos levando? What does He want it to do in us? O que é que Ele deseja fazer em What nós? does He want it to do through us? O que é que Ele deseja fazer através What de is nós? God's expectation for each one of Qual é us? a expectativa de Deus para cada um de nós? That's what we are going to look at. É isso que nós vamos ver hoje à noite. Now, Pastor, read for us that. Agora, pastor, leia para nós. Isaiah, Yeah, Isaiah, yes. 6. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Now turn it to Psalm 133. Agora vamos aos Salmos 133. We will read the 3 verses. A short. E nós vamos ler ali 3 versículos. Salmos 33. Psalm 133. Nós vamos 133 de 1 ao 3. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. This is our destination. Esse é o nosso destino. Individually, Individualmente, when we follow Him, quando nós seguimos, He will bring us together Ele nos une as a body como um corpo to the place para o lugar where He can look at us and say, onde Ele olha e vê-nos e diz, I am pleased. eu estou feliz. Let me release my anointing. Agora deixa eu liberar minha unção. Let me show you the blessing I have prepared for you. Deixa eu lhes mostrar as bênçãos que eu tenho preparado para vocês. Rise up. Ergam-se. Enter into your prophetic destiny. Entrem no seu destino profético. Rise up. Levantem-se. Enter into your prophetic destiny. Entrem no seu destino profético. As a church, Como igreja, as a body of Christ. como corpo de Cristo. Remember, we started with 3 things. Vejam, nós começamos com 3 coisas. Rise up. Ergam-se, Follow me. sigam-me, Rise up. levantem-se, Shine. brilhem, Rise up. levantem-se, Enter into your prophetic destiny. entrem no seu destino That's what I'm profético. going to summarize for you tonight. E é isso que eu vou resumir para vocês hoje à noite. Just lift up your right hand and say to the Lord, Simplesmente yes, levante I am suas willing mãos. to enter into the destiny E you diga have assim set para for o me. Senhor, sim Senhor, eu estou disposto a entrar no meu destino profético. We will enter it together E nós vamos entrar juntos, as a body of Christ, como corpo de Cristo, as a people of God, como povo de Deus, to what He has prepared for us para aquele lugar que Ele nos preparou before the foundation of the earth. antes da fundação do mundo, Before the foundation of the earth, antes da fundação da terra. He has prepared us for this. Ele nos preparou para isso. Now we are entering into it.
E agora nós estamos entrando nela. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Everybody said, E todo mundo diz? Amen. Amém. You may be seated. God bless you. Vocês podem se assentar. Deus abençoe. As you sit down and I want to just express, because of this, after this, I'm not going to come back to this. I just really want to express my gratitude for giving me and Gannat an opportunity to be with you guys. It's a joy for us. Antes de começar a falar com vocês, eu quero expressar o que está no meu coração. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade dada a mim e a minha esposa Janete de poder estar mais uma vez entre vocês. Every time I come to Brazil, I'm not coming as a person who is going for a ministry. I'm coming home. That's what I Cada vez que eu venho ao Brasil, eu não venho como uma pessoa que vem fazer um ministério. Eu venho como uma pessoa que vem para casa. And I'm a member of Agape Church from distance, so I'm coming home. Então eu lembro da igreja Agape à distância e aí eu digo, eu vou voltando para casa. Thank you for welcoming Obrigado, us. obrigado por nos convidar. Thank you for the opportunity. Obrigado pela oportunidade. I wanted to express my gratitude to the leadership. Thank E eu you for quero believing expressar us. minha gratidão pela liderança dessa igreja. Muito Thank you obrigado. for sharing the pulpit with us, Obrigado por compartilhar esse púlpito conosco. opening not only the church, your heart to Não us. abrindo somente a igreja, mas os seus corações para I'm nós. very grateful. E eu então estou muito, muito grato por isso. Now, Agora, let's go back to the word. vamos voltar para a palavra. Arise and shine. Ergam-se e brilhem. It's one simple word. Arise and É shine. uma palavra simples. Levanta e brilha. Arise and shine. Levanta e brilha. Why? Because everything you need is here. Por quê? Porque tudo que você precisa está aqui. The light is here. A vida está The aqui. season is here. A estação está aqui. The Lord is here. O Senhor está aqui. The church is here. A igreja está aqui. Arise and shine. Então levanta e By the brilha. way, A propósito, he is talking to one person. ele está falando When he says, arise and shine. para uma pessoa. Ele diz, levanta e brilha. It's one person. É uma pessoa. Do you know who that is? Sabe quem esse The body é? of Christ. O corpo de Cristo. There is only one body of Christ. Então existe somente um corpo de Yes, Cristo. we worship in different places, Sim, nós adoramos em vários lugares but there diferentes. is only one church. Mas só há uma igreja. He is coming back to take. E ele vai voltar para levá-la. It's not by the name. Não é, It's not by the name of the church. isso não tem a ver com o nome da igreja. It's the body that washed by the blood of Jesus, Mas de um corpo lavado pelo sangue de Jesus Cristo. sealed by the sealing of the Holy Spirit. Selado pelo Espírito Santo. He said to that church, rise up. E ele diz para essa igreja, Rise levanta-te. And then when I rise up, what do I do? Follow me. Agora, quando eu me levanto, o que eu faço? Siga-me. As you follow me, E como você me be my segue, witnesses. sejam minhas testemunhas. Shine my glory. Brilhem a minha glória. Shine my glory. Brilhem a minha You glória. are the light of the world. Vocês são a luz do mundo. I have placed the light in you. Eu coloquei a luz dentro de I have vocês. placed my glory in you. Eu coloquei minha glória em vocês. I am with you. Eu estou com I'll vocês. never leave you. Eu nunca I'll never desamparei forsake you. vocês. Nunca vou I am esquecer de always vocês. with you. Eu estou com vocês. Therefore, shine wherever Portanto, you are. vai e brilhe Whether, aonde vocês whether forem. you are in the valley Se você está no vale or on the mountain, ou na montanha, the same for me. brilhem para mim. I can meet you on the mountain. Eu posso encontrar você na montanha. When you feel you are successful, Quando você se sente bem-sucedido. or when you are in the valley and say, I don't know what is going on. E quando você está lá no vale e você diz, eu não sei o que está acontecendo. I am still with you there. Eu estou ali também com You você. can still shine. Então você pode brilhar Nothing can ainda. stop my light. Você nunca vai poder parar a minha That's luz. what he's saying to us. Foi isso que ele disse para nós. Now, if we committed to that, Agora, se nós nos comprometermos com isso, yes, Lord, I'm following you. sim, Senhor, eu vou te Yes, Lord, seguir. I'm shining Sim, you. Senhor, eu vou brilhar por ti. Yes, Lord, I'm ready to move into the new Sim, season. Senhor, eu estou pronto para me mover para essa nova estação. This morning, that's what we talked about. New season. Foi isso que falamos hoje de manhã. New Nova estação, new time. novo tempo. It is time. É o tempo, It is time. é o tempo. When we are ready Quando nós estivermos prontos to move in, para mover para dentro disto, entering into a new season entrar numa nova estação, requires requer que você avance para frente.
Por quê? Porque você vai entrar num lugar onde você não conhece, não entrou antes. It requires a step of faith. Então isso requer um passo de fé. You are not repeating the same thing. Você não está mais repetindo as You are mesmas not coisas. going around the same Você mountain. não está indo mais em volta da He mesma said, montanha. Ele disse, saia, Break out. quebrem Move forward. e vão adiante. That's what he said to us this É morning. isso que ele disse hoje de manhã. Now, if we are ready to break out, E agora que nós estamos prontos para this ir, is what he says. isso é o que ele diz. Come higher for a new vision. Ele disse, sobe para ter uma visão mais clara. Come higher for a new vision. Subam para uma nova visão. So you can look at things from my perspective. Para que vocês olhem as coisas na minha perspectiva. You can see what is happening from my perspective. Que você veja as coisas na minha perspectiva. That's where Abraham started. Abraham. Foi ali aonde Abraão começou. When the Lord called Abraham, Quando Deus chamou Abraão, he said, "Come here. ele disse, vem aqui para Go cima. to Genesis chapter Gênesis, 13. Go to Genesis chapter 13. vamos para Gênesis capítulo go fast. 13. Genesis 13 verse 14. Versículo 14. Verse 14 through 17. Pastor, read for us. Pastor vai ler. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Verse 17, Yeah. até o 17. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Because of time, let me just summarize it for you. Por causa do tempo, deixa eu resumir isso para vocês. When the Lord says, "Come higher," Quando o Senhor diz, sobe, it's not about you anymore. então não é mais a teu respeito. It's what He wanted to show you about the next generation. É o que Ele quer mostrar sobre a próxima geração. This is about generation. Porque isso fala de He geração. said, "Come higher." Ele disse, vem para He cima. said, "Lift up your eyes. E ele disse, olha, erga os teus olhos. Look at the east. Olha para o leste. Look at the west. Olha para o oeste. Look at the north. Olhe para o Look norte. at the south. Olha para o sul. Everything you see, Tudo que você vê, I will give it to whom? eu darei a quem? Come on, talk A to me. quem? Fala comigo, igreja. Descendants. Exactly. Exatamente. It's a time for the church to come out of its own need, its own concern, and Esse é o start momento da looking. igreja sair da sua própria necessidade, pedindo por ela mesma, mas para olhar para frente. Come higher. Vem para mais alto. There are millions of people who do not know me. Então existe uma geração que ainda não me There conhece. is a generation that still need to hear the gospel. Existe uma geração que precisa entrar. There is still people I need to bring to my Ainda kingdom. existem pessoas que eu preciso trazer. Lift up your eyes and see. Ergue os teus olhos e vê. Lift up your eyes and see. Ergue os teus olhos e veja. And then Abraham came out. He lifted up his eyes. E Abraão saiu e levantou When seus he olhos. lifted up his E eyes, quando ele levantou seus olhos, he looked in every direction. ele olhou em todas as The Lord direções. said, "I'll give this to you and to your descendants." E o Senhor disse, eu darei a você e a tua He descendência. said, "Yes." E ele disse sim. And then he said, "Okay, I know what you will give me. Let me go back and sleep." Aí ele falou, a senhora, eu sei que o Senhor vai me dar tudo isso. Voltou e foi dormir. Is that what he did? Foi isso que ele fez? That's what we do. Mas é isso que a gente We faz. have a vision. Nós temos uma visão. We have a great vision. Nós temos uma grande visão. Yes, we have written it. We have it documented. Sim. We have a vision. Nós temos lido, nós temos até documentado tudo. So Nós what? temos uma visão. E agora? So what? E agora? Abraham start walking Abraão começou a andar to the east, para o leste, to the west, para o oeste, to the north. para o norte. He was leaving his mark.
Ele estava deixando as suas He was marcas. leaving his mark. Ele estava deixando suas marcas. Every step he went, Cada passo que ele tomava, he left his mark. ele deixava a sua marca. When the Israelites came out of Egypt, E quando Israel sai do Egito, after 40 years, depois de 40 anos, Joshua came to lead them Josué então agora os into the liderava promised land, para a terra into prometida, the land that Abraham saw. para aquela lenda, aquela terra que Abraão pisou. Remember what the Lord said to Joshua? Lembra o que Deus disse a Josué? What did he say? O que ele disse? I will give it to you. Eu darei a você. Come on, talk to me. Vamos lá, gente. The land that you step on. Exactly. Exatamente. Why? Because Abraham already Por quê? left a mark on it. Porque He already Abraão walked já on it. tinha deixado os passos. The land is already owned. Então a terra já There is already era marked. deles, já estava The marcada. next generation can just walk Então on a it. nova geração só tinha que caminhar por Walk ela on the promises of God. para as promessas de Deus. How do we do it? E como é que nós Through fazemos? your prayers. Através das Through your orações. prayers. Pray. Orem, Walk in the land. andem na Walk in terra, the city. andem nessa Walk in the cidade, nation. ande nessa nação, On your knees. nos seus On your joelhos, knees. nos seus joelhos. And then when the next generation E comes, então quando a próxima geração vem, they see the mark. eles vão ver as They marcas. said, this is mine. E ele vai dizer, isso aqui é meu. Our grandfather worked on it. Meu avô trabalhou This aqui belongs to us. e pertence a mim. This is what God has given to us É because isso of His promises. que Deus tem nos dado pelas suas promessas. The Lord is calling Agape Church. Start working on your promises. O Senhor está chamando, Igreja Ágape, comecem a andar. Don't only tell me that you have a dream, a vision. Não fique dizendo que você tem uma visão. Start working according to your vision. Andem de acordo com sua visão. Work on it. Anda nela, Plan on it. planejem nela, Pray on it. orem por ela, Claim it. clamem Tell it to the Lord. e diga ao We Senhor, need this territory. nós precisamos desse Walk território. through your cities. Nós precisamos dessas cidades. Pray over your cities. Orem por suas cidades. Declare the name of Jesus over your Declare o cities. nome de Jesus sobre sua cidade. Pastor was just telling me O pastor estava me dizendo beautiful story. uma linda história. You already know, E vocês já conhecem. which illustrated actually this message. É a história que está aqui nesse texto. How this church, this land is bought. Excuse me. Como que essa propriedade aqui foi comprada? Another church was praying for this land. Uma outra igreja estava orando por essa terra. Before you came in and said, we will buy. Antes de você entrar aqui e comprá-la, They already worked on it. eles já estavam trabalhando They nisso. had a vision. Eles tinham uma visão. It doesn't have to be yours. Não tem que ser sua, It's the kingdom of God. porque é o reino de Deus. They didn't do it for themselves. They did it for someone else. Eles não fizeram aquilo por eles mesmos, mas fizeram por alguém That mais. someone else is you. E esse outro alguém é Now you você. are harvesting what they have E done. agora vocês estão colhendo o que You need eles to do for oraram. other generation. E nós somos uma geração. There is another generation E existe coming. outra geração vindo. Prepare the way for the generation. Então prepare o caminho para esta geração. Have a vision. Tenha uma visão. Have a vision. Tenha uma visão. Go walk through the land. Então vai e pisa a terra. It's just so beautiful. Isso é muito lindo. This is what Abraham did. E foi isso que Abraão fez. He walked on it. Ele andou nela He left the mark of, e foi deixando as marcas dos seus pés. and then he said, that is not enough. Aí ele disse, não é suficiente. I need to do something else. Eu preciso fazer algo mais. I need to build an altar Eu preciso construir um altar to the Lord. ao Senhor. He built an altar E ele então constrói o altar in Bethel. lá naquela colina. Remember Jacob? Jacob was running for his prophetic destiny. Lembra de Jacó? Jacó estava correndo. As he was running from his brother, E quando ele estava fugindo do he seu received irmão, a promise before he was born.
ele recebe a promessa para a qual ele havia nascido. He didn't know how to fulfill it. Ele não sabia como He was running preenchê-la. away from his brother. E ele estava correndo do seu irmão. He came to that place, E aí ele chega àquele a lugar. place called Bethel, E aquele lugar chama-se where Betel, his grandfather built an altar. aonde o seu avô havia construído um altar. He couldn't pass that place. E ele não podia mais passar por aquele lugar. As he was sleeping, Então, quando ele estava dormindo, there was open heaven. os céus se abriram. There was open heaven O céu se abriu. because of what his grandfather did. Por quê? Por causa do que o seu Because avô what Abraham did. havia feito. He opened Ele the abriu heavens uma herança for his grandchild. para o seu neto. That's vision. Isso é visão. Rise up and Levantem-se follow me. e sigam-me. Walk in the land. Andem na Build terra. an altar. Construam um altar. And then, E aí? why? Why do we do that for? Por que a gente faz isso? There is a time of inheritance. Porque existe um tempo de uma herança. Now go to the Psalm 133. Agora vamos para os Salmos 133. Let me try to summarize it for you. E deixe eu tentar resumir isso aqui para você. Higher destiny. Destino mais alto. Higher destiny. Destino mais alto. This is so beautiful picture. Isso aqui é um quadro muito lindo. This psalm is a very popular one. People loves it. Esse salmo é muito popular, as pessoas amam. I love it too. Eu amo também. But it's a deeper than what we liked about it. Ei, mas isso aqui é muito mais profundo do que nós gostamos dele. Look the way it started. Veja onde ele começa. How good and pleasant it is when brothers live together in Oh, unity. como é bom e agradável que os irmãos estejam unidos. David was looking at when the Jewish people who scattered to every nation, Davi estava orando isso num tempo em que os jovens estavam espalhados por várias nações, coming together mas eles estavam voltando at juntos, least once a year. pelo menos uma vez por ano. If they can 3 times a year. E eles vinham 3 vezes por If ano, not, at least for the Passover. pelo menos para a Páscoa. They come from every nation, Eles vinham de todas as nações, speaking different languages. falando línguas diferentes. They come together to worship at the temple. Eles vinham e se ajuntavam para adorar no templo. They come to worship God once a year. Eles vinham para adorar o Senhor uma vez When por they come ano. together, E quando eles se ajuntavam, it's not about the country they came from. não dizia respeito aos países de que It's eles not vinham. about the language they spoke. Não dizia respeito à língua It's que our falavam, mighty God they mas a worship. respeito daquele Deus que eles Their eyes is adoravam. on the Lord. Os olhos deles estavam They no come together Senhor. for one Eles purpose. vinham para juntos para um propósito: To glorify Jehovah, glorificar Jeová, God of covenant, o Deus da God aliança, of o Abraham. Deus de Abraão. They come together to worship Eles se Him. ajuntavam para adorá-lo. And they come to worship E Him. quando eles vinham para adorá-lo, No one can tell who is who. ninguém sabia quem era quem, Why? Por Because quê? they focus on Jehovah. porque eles estavam focados em Jeová. It's not the name of the country they came from. Não era mais o nome do país que eles vinham, It's about the God they worship. mas o Deus que eles adoravam. David look at that and say, how pleasant it is. E Davi olha aquilo e diz: oh, como é bom e How agradável. beautiful it is. Oh, bom e agradável. Let me tell you something. Deixa eu me dizer uma coisa. David was not only a king, Davi não era somente o rei, he was a prophet. ele era um profeta. He was looking at the book of Acts chapter 2. Ele estava olhando para o livro de Atos capítulo 2. When they were together Quando eles estavam juntos, in unity, em unidade, when suddenly e de repente, that mighty wind came. vento They came impetuoso, from every nation. ele vinha de todas as nações. They were worshiping Eles God. estavam adorando o Senhor. They were filled with the Holy Spirit. E foram cheios do That day Espírito the church Santo. was born. E ali a igreja nascia. That day the church was born. Aquele dia a igreja That was the nascia. destiny God prepared for Porque the church. aquilo era o destino que Deus havia preparado para How ela. beautiful it is. Oh, quão lindo é. Somebody read for me the book of Acts chapter 1, chapter 2, verse 1. Somebody? You Me? go. Ok. Vamos ler Atos capítulo 1. Yeah, I just want you to look at that one. Acts what? Yes. What Acts 2? 2:1. Vamos ler Atos 2:1.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. On the day of Pentecost, No dia de Pentecostes. they were in what? Eles estavam o quê? O quê? In unity. Unidos. In unity. Em unidade. That's what David saw. Foi isso que Davi viu. That unity. Aquela That unidade attracts the presence of God. que atrai a That presença de brings Deus. down the promises of Que God. traz as promessas God de said, Deus. stay in Jerusalem. Stay in Jerusalem. Ele tinha dito, fiquem em Until you Jerusalém, receive power. até que vocês recebam Then you will be poder. my E witnesses. então serás minhas As testemunhas. they were together. Mas eles estavam juntos, In unity. em unidade, That beauty. naquela beleza, That oneness. naquela Attracted the Holy unidade. Spirit. Aquilo atraiu o Espírito Then he Santo. came suddenly. E de repente, Unexpected. sem esperar, Like a mighty wind. vem um vento impetuoso. From that day onward. E daquele dia em diante, Not only the people. não somente o povo, The leadership mas a liderança became one. passaram a ser um. On that day of Pentecost. Naquele dia do Pentecostes, Peter stood to speak. e Pedro se levanta e fala para falar. As Peter stood to speak, E quando Pedro se levanta para falar, all the 11 stood with him. então todos aqueles 11 ficaram de pé com There ele, is a perfect unity. porque era uma unidade perfeita Leadership. entre a liderança. Then Peter spoke. Então Pedro fala, Their heart was broken. o coração deles estavam The quebrados, Spirit of the Lord pierced their heart. que o Espírito do Senhor havia pego eles. And then they said, E eles dizem, Brother Peter, irmão Pedro, what should we do? o que é que precisamos fazer? Is that what they said? Foi isso que eles disseram? No. Não. No. Brothers, Ele disse, irmãos, what should we do? o que devemos It's fazer? not about one person show and tell. Não é a respeito de uma pessoa só, It's a unity of the body. mas a unidade do corpo. It's a unity of the body. É a unidade do corpo. Brother, what should we do? Irmãos, o que nós One precisamos person fazer? spoke, Uma pessoa falou, but represent everyone. mas que representava They were todos. together. Eles estavam juntos. Let me prophesy over you. Deixa eu profetizar Let sobre me give vocês. you a warning. Deixa eu lhe dar um Agape aviso. Church, Como if igreja, you stand together se vocês se as levantarem em leaders, unidade not only as a church, leadership, como líderes, in one mind, somente purpose, num só in propósito, one vision, numa visão só, commitment to a leadership God has given you, e sendo fiéis à liderança que deu a vocês, you will reach nations. vocês vão alcançar Not only nações. Brazil, you will lead nations. Não somente o Brasil, mas as nações. It's not about our ability. Não é acerca da It's nossa what we habilidade, let the Lord do through us. mas é o que nós permitimos Deus Our fazer unity. através de nós. A nossa unidade. Our unity. A nossa unidade Higher level. é um nível mais How alto. beautiful it is. Ah, quão lindo isto é. In whose eyes? In whose eyes they are beautiful? Nos olhos de quem isso aí é lindo? Come on, talk to me. Vamos lá, gente, fala comigo. Aos olhos de quem isso é lindo? In God's eyes. Nos olhos de Deus. When we are in unity, Quando nós estamos em it's unidade, pleasing to God. isso agrada a Deus. It's so pleasing to God. É tão agradável a Deus. In this chapter, Nesse capítulo, 3 things: 3 coisas: favor, fervor, anointing, unção blessing. e bênção. That's our destiny as a church. Então esse é o nosso destino como igreja. Favor, Favor, anointing, unção blessings. e bênçãos. Agape, are you ready for this? Agape, vocês estão prontos para isso? Let me see your hand. Deixa eu ver se vamos Are you ready vocês. for this? Vocês estão prontos para This isso? is the call of God. Esse é o chamado de Deus. Rise up. Levantem-se. I have a favor for you. Eu tenho um negócio para você. Rise up. Levantem. I have anointing for you. Eu tenho unção para você. Rise up. I Levantem. have a blessing you haven't seen for you. Eu tenho as bênçãos que vocês não viram ainda para vocês. That's your prophetic destiny. Então esse é o teu destino profético. Now let's look at that chapter. Agora vamos olhar esse capítulo. Psalm 133. Vamos voltar para Salmo 133. How good and pleasant it is when brothers live together.
Oh, quão bom e quão suave é que quando os irmãos estão em união, vivem em união. It's like a precious oil, É which means como anointing. o óleo precioso, isso significa unção. Look at verse 3. Veja o versículo 3. For there the Lord bestowed or commanded Pois ali o Senhor Blessing and ordena life. o quê? Sua bênção e sua vida. favor. Favor. Favor of God. Favor de Deus. This season, Uma nova the estação. season of His favor upon you. Nesta estação, o favor dele virá sobre As a vocês. family, as a church. Como família, como igreja. When we talk about favor, E quando nós falamos sobre favor, we are talking about the mercies of God. nós estamos falando The mercies of God. das misericórdias The de mercies Deus. of God is upon you. As misericórdias de Deus The mercies of estão God is upon sobre you. vocês, sobre That vocês. mercy releases grace. Esta misericórdia, ela libera graça. Because of the forgiveness of God. Por causa do perdão de Deus. Because of the mercies of Por God. causa da misericórdia de Deus. Grace is released. Então graça é liberada. In the Old Testament, No Antigo when Testamento, the high priest entered into the Holy of Holies once a year, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, he carries a blood ele carregava o sangue. and then sprinkle on the mercy seat. Então ele via e ele respingava aquilo sobre a arca. So judgment will not kill Para the que people of God. o julgamento de Deus não matasse o povo. The blood, the blood, O the sangue, blood of Jesus o sangue de Jesus The blood of Cristo, Jesus o sangue de Jesus earned Cristo for us the mercies of God. nos trouxe para nós as misericórdias de Deus. Because of the blood of E Jesus. por causa do That's sangue why de he said, Jesus, when I see the blood, ele disse: quando eu ver o sangue, I'll not let the destroyer to come into eu your house. não deixarei o destruidor tocar nos seus When I see primogênitos. the blood, Quando eu ver o the sangue, blood of Jesus is over you. o sangue de Jesus está The sobre blood of vocês. Jesus is over your O children. sangue de Jesus Cristo está Over sobre your os teus family. filhos, tua família. Let me encourage you to do something. Deixa eu encorajar vocês a fazerem algo. At least for 1 month. For 1 month. Pelo menos por um mês. Every day when you get up, Todo dia quando você levantar, appropriate the blood of Jesus over your family. você ora pelo sangue de Jesus By faith. sobre sua família. Cover them by the blood of Por, Jesus. por fé, cubra-os com o sangue de Jesus. You destroy the work of the Você enemy. destrói He said, o trabalho do when I inimigo. see the blood, Porque ele diz: quando eu ver o sangue, when I see the quando eu blood, ver o sangue, I'll not let the destroyer to come eu in. não deixarei o destruidor tocar. The blood is our protection. Porque o sangue é nossa The proteção. blood is the protection for our O children. sangue é a proteção dos nossos filhos. The blood is the protection for our lives. O sangue é a proteção de nossas vidas. We are under the blood. Nós estamos debaixo We do are sangue. protected by the blood of Nós Jesus. estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Therefore, we have a true protection. Portanto, nós temos uma proteção verdadeira. The blood of Jesus. O sangue de Jesus. As we said this morning, E como nós dissemos hoje de when that manhã, mercy and favor comes, quando o favor e a misericórdia vier, it opens doors. ela abre portas. Agape Church, Igreja Ágape, doors are opened. as portas estão abertas. Come on, doors are open. As portas estão abertas. Doors are opened. As portas estão Doors abertas. are open for you As portas estão abertas para vocês. because of the season, Por causa da because estação. of the favor of God. Por causa do favor de Deus. The door is open. As portas estão abertas. Go out to the city. Saiam pela cidade. Witness. Testemunhem. Speak to people. Fale com as The door pessoas. is open. Porque as portas estão The favor abertas. of God is upon you. O favor de Deus está sobre vocês. You are carrying the favor of God. Vocês carregam o favor de Deus. Let's look at one verse before we go on. Vamos, Look at Revelation chapter 1. vamos Chapter 4, olhar verse 1. mais um versículo. É Apocalipse, Chapter 4, verse 1. capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. There is a voice. Então existe uma What voz, did he say? Come higher. e a voz está dizendo: sobe higher. aqui,
Sobe mais Come alto. higher. Sobe mais When alto. he came higher, E quando nós subimos, there was what? havia o quê? O que havia? Uma porta aberta. Uma porta aberta. When you go higher Quando você into sobe his presence, a presença dele, nothing is closed over you. nada mais está fechado heavens sobre is você, open over you. porque os céus já estão abertos sobre Over your vocês, life, over your estão ministry, abertos sobre sua vida, over sobre o your seu business. ministério, sobre os seus negócios. Come higher. Subam! And then, E aí, I mentioned this before, I don't know when, but eu to you mencionei guys, isso aí, não sei quando. I'm repeating this. Talvez eu estou repetindo isso. It's important. É importante. When John went up there, when John went up there, Quando João subiu ali, he heard this voice. ele ouviu essa voz. I will show you what is yet to come. Eu vou te mostrar o que está por vir. In another word, I will give you a strategy. Em outras palavras, eu te darei estratégias. I will give you revelation. Eu te darei revelações. I'll show to you what you haven't seen before. Eu vou mostrar a vocês o que vocês não viram antes. You will enter into the place you never entered before. Você entra num lugar onde você nunca entrou anten When you look at verse 2, E quando você olha o in the versículo same 2, place, no mesmo he said, verso, immediately, então ele diz aqui, I was in imediatamente. the spirit. Ele disse, eu me achei em I espírito. saw a throne. E eu vi o trono. The king is on the throne. E o rei estava naquele When you trono. are in his presence, Quando você está na he presença dele, releases a strategy. então ele libera estratégia. Strategy. Estratégia. Pastor, Pastor, this is not the preaching. This is for you. isso não é uma pregação, é para você. He's going to release it to you. Ele vai liberar para você. Enter into the throne. Entra nisso. He's inviting you. Ele está convidando. Come, Vamos, let us talk. vamos falar. That's what he's saying. Vamos conversar. Let me show É to isso que you. ele está dizendo. Deixa eu mostrar para você. This is a season of revelation. Esta é uma estação de revelações. This is a season of revelation. É uma estação de revelação. Pastores, Pastores, enter into the throne room. entrem nesta porta You will receive the revelation. e vocês receberão a Strategy revelação. for the body of Christ. Vai receber estratégia para o Strategy corpo for de the work Cristo. of God. Vai preparar você para a obra de Deus. The goodness of the Lord. A bondade do You Senhor. experience the generosity of Você God. vai experimentar a generosidade de Deus. You understand His glory. Você vai entender a sua glória. You understand His guidance. Você entende a Favor. direção. That's what favor does. É isso que o favor faz. That's what favor does. É isso que o favor How did faz. that favor come? E como que esse favor veio? Unity of the body. Pela unidade do corpo. Unity of the body. Pela unidade do corpo. Releases Ela libera the favor o favor. of God. Ela libera Favor of God. o favor de Deus. With that favor, E com esse favor, God releases anointing. isso libera a unção. If we have open doors, E se nós temos portas abertas, if you don't have power, se você não tiver poder, you can't walk through. você não vai poder passar por ela. That's why you need anointing. É por isso que você precisa da unção. That's why you need anointing. É por isso que você precisa da It's unção. not by might, Não é por força, it's not by power, não é por violência, it's by my spirit. mas pelo meu Says espírito, the Lord. diz o Senhor. With the favor, Com o favor, there is anointing. existe unção. This is a season of favor. Então essa é uma estação de For favor you, para There vocês. is a power. E existe poder, There is anointing. existe unção. Anointing brings Unção power traz and authority. poder e autoridade. Power and authority. Poder e Power autoridade. and authority. Poder e Power autoridade. is an enabling presence of God. Poder é a presença de Deus. Authority is representing Him. E a autoridade é representar esse poder. With that, Com isso, there is also provision being released. também é liberada provisão. Three things together: As três coisas vêm juntas: power, poder, authority, autoridade, provision. provisão. It's like the anointing that ran down on the high priest. É como o óleo, a unção escorrendo pelo corpo They poured on do his sumo head. sacerdote. Eles derramavam sobre a cabeça It ran all the way. e aquilo descia até os pés. What does that say? O
que é que isso diz? Jesus, Jesus, our high priest, o nosso sumo is sacerdote, anointed. é ungido. When we are part of him, E quando nós estamos nele, somos o corpo dele. we enter into that anointing. Então nós entramos nesta We unção. walk in that anointing Nós entramos e andamos nessa unção through fellowship with através da unidade uns com os outros. staying in fellowship. Portanto, estejam em unidade. That's what enables us to accomplish what he has called us to accomplish. E é isso que nos capacita a alcançar aquilo que ele nos chamou para alcançar. Through the anointing, Através da unção, he established not only your authority and your power, ele não somente estabelece tua autoridade, seu poder, also your identity. mas também a tua You identidade. know who you are. Você saberá quem você You é. know who you are. Você sabe quem você é. And then you experience the holiness of God. Então, você experimenta a santidade de Deus. Your desire becomes O teu desejo like him. é só ser como ele. Transforming power. Poder transformador. That will bring us into the third one. Let me mention this. E before isso I nos pray. traz para o terceiro ponto. Look at verse 3. Veja o versículo 3. Psalm 133, verse 3. Salmo 133, versículo 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante. No, Psalm 133. Salmos. Yeah. E esse We também. went back to Revelation. Salmo 133. Yes, Eu ainda verse estou 3. no trono. Verse 3. Vamos lá, Salmo 133. Aleluia. 133, versículo 3. E é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Unity Unidade bring beauty. traz beleza. That beauty E essa beleza releases the libera favor of God. o favor de Deus. In that favor, E nesse favor, the Lord releases his anointing. o Senhor libera a sua unção. That anointing E essa unção give us power, nos dá poder, authority, autoridade releases provision, e libera provisão. gives us everything we need. Isso traz tudo o que nós precisamos. And then that will bring us into the ultimate blessing God has for us. E aí isso nos conduz à bênção máxima que Deus tem para nós. Look at verse 3 now. Veja o versículo 3 agora. Look at verse 3. Veja o verso 3. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Are you still here? Vocês estão aqui ainda? Wave to me if you are still here. Então, acena assim para mim se você está aqui ainda. This is very important. Isso aqui é muito importante. Look what he says. Veja o que ele diz. The blessing A bênção is not coming. não está vindo. The blessing is not going to be created. A bênção não vai ser ainda criada. The blessing is already ordained. A bênção já está ordenada. God already ordained the Deus blessing. já ordenou a bênção. The blessing is waiting for A you. bênção está esperando vocês. Touch your neighbor and say, the blessing is waiting for Diga para o you. seu amigo, a bênção está te esperando. It's already ordained. Porque já foi It's ordenada, already done. já foi feita. You just need to step Você in. só tem que entrar. How do I step E in? como eu entro? In unity with the Em believers. unidade, And protecting the anointing God has given you. protegendo a unção. When that happens, E quando isso you don't acontecer, have to fight. você não tem que You don't lutar. have to struggle. Você que não tem que se virar. You don't have to push other people. Você não tem que empurrar os outros. The blessing is waiting for A you. sua bênção está Your name is written on esperando it. por você. It's reserved. Ela está It's reservada. reserved by your Está name. reservada com teu For nome. you. Para você. No one can touch your Ninguém blessings. pode tirar a tua bênção. But you need to work Mas você tem que trabalhar as the part of the body. como parte do corpo. When brothers Quando os irmãos, dwell together. eles vivem em união. This is about the church.
Isso é sobre a This is not igreja, about individuals. não é individual. If you are not part of the body, Se você não faz parte do corpo, you miss the favor. você perde o favor. You compromise on your anointing. Você vai comprometer tua unção. You neglect the blessing God Você vai intended for your life. negligenciar a bênção que Deus já ordenou. That's what the body is all about. É isso que o corpo é. That's why he said, rise up. É por isso que ele diz, levanta-te, There levanta-te. is something I have prepared for you. Tem algo que eu tenho preparado para When vocês. you walk as a body, as a unity, Então quando você anda como corpo, em unidade, together, juntos, there is a blessing. há uma bênção. There is a blessing. Há uma bênção. There is a favor. Há um favor. There is authority. Há autoridade. It's already commanded. Porque já está ordenada. What are the commanded? Look at verse 3. Two things are commanded. 3 ou 2? Two. On verse 3. Duas coisas estão ordenadas aqui no versículo 3. Quais são? Olha aqui. Sua bênção e a vida para sempre. Blessing and Bênção e life. vida. It's not only how you are blessed, but there are lives God is going to bring to you. Não é só como você é abençoado, mas é a vida There- que Deus vai trazendo para você. There are salvation of the lost. Então é a salvação dos God perdidos. Father, to you. Deus vai trazer para Just like vocês. the day of Pentecost. Assim como no dia de Pentecostes, In that few minutes, naqueles poucos minutos, 3,000 came to the Lord. 3.000 vieram para o Senhor. They already prepared. Porque já estavam preparados. They already prepared. Já estavam preparados. They were in unity. Eles estavam em They unidades. were praying. Eles estavam They orando. were waiting upon Eles the estavam Lord. esperando no Senhor. That pleases God. That pleased God. Isso agradou a Deus. Suddenly, De repente, suddenly, repente, the Holy Spirit came. o Espírito veio. Those who are prepared Aqueles que estavam preparados came into the kingdom. vieram para o reino. One morning, 3,000. Mais de 3.000 pessoas. Rise up. Levantem-se. Rise up. Levantem-se. Lift up your eyes. Ergam seus olhos. Go beyond the boundaries. Vai além dos limites. Go beyond the limitations. Vai além das limitações. Go beyond your experiences. Vai além das tuas Go experiências beyond passadas. your dreams. Vai além dos teus sonhos. Look at what he can do. Veja o que ele pode fazer. Go to the mountain. Sobe a montanha. Lift up your eyes. Levanta os teus See olhos. to the north. E veja o See Senhor. to the south. Veja para o See sul. to the east. Veja para o norte, See para o to the leste e west. oeste. The Creator is with you. O Criador está com The vocês. Creator is for you. O favor é de vocês. God Almighty Deus has called poderoso you. Lift up your eyes and falou see. a vocês. Levantem os seus olhos. For the glory of God. Pois a glória de Deus, You cannot have it until you see it. você não pode tê-la até que você possa vê-la. That's what vision is so important. É por isso que visão é muito If you importante. don't see, Se você não vê, you can't have it. você não pode ter. Come higher Sobe mais alto, in unity em unidade, as a body. como um corpo. Lift up your eyes Levanta os seus and olhos see. e vejam. The favor is waiting for you. O favor está aguardando The vocês. anointing is waiting A for you. unção está aguardando The vocês. blessing is waiting A for you. bênção está aguardando por você. The lost are waiting for you. E os perdidos estão esperando por vocês. Are you ready? Vocês estão prontos? Are you ready? Vocês estão prontos? Stand up with us. Fiquem de pé conosco. I think I have preached many messages over the years. Eu acho que eu já tenho pregado muitas mensagens nesses anos. I have written 54 books. Eu já escrevi 54 livros. Each
Each book can contain many messages. Cada livro desse contém muitas mensagens. But Mas nothing is like this message. nada é como essa mensagem. This is the core for the church. Porque isso é o chamado da igreja. This is what will prepare us for his second coming. Isso aqui é o que vai nos preparar para a segunda vinda dele. This is the message to prepare the bride, Esta é a mensagem para preparar a noiva. for the bridegroom. Para que a noiva, The days are very short. porque os dias são curtos. He is coming back. Ele está voltando. He is saying to his bride, E ele diz à sua noiva: rise up, ergue-te, rise up, ergue-te, rise up. ergue-te. Follow me. Me segue. I'm going fast. Eu vou rápido. There are people I need to bring into my Há kingdom. pessoas que eu preciso trazer para o meu reino. There are things I need to accomplish. Há coisas que eu preciso Follow conseguir. me. Sigam-me. Follow me. Sigam-me. Focus on me. Foquem em mim. When you follow me, E quando vocês me seguirem, you walk in the light of my glory. vocês vão andar na luz da minha glória. You walk in the light of my glory. Você andará na luz da minha glória. You will not have any doubt, Você não vai ter dúvida, since I am the way. pois eu sou o caminho. Shine my glory. Brilhem a minha glória. Shine my glory. Brilhem a minha glória. Once you committed, E uma vez que você Once you say se yes to compromete, uma vez que você diz sim, come higher. sobe. I have an inheritance for you. Eu tenho uma herança para vocês. Come higher. Venham mais alto. Come higher. Venham mais alto. We can follow him individually. Nós podemos segui-lo individualmente. We can rise up individually. Nós podemos subir But we can individualmente. only enter into the fullness as a unity. Mas só teremos o fruto de tudo isso como unidade. Because he is coming for his bride. Porque ele vem para a sua igreja. Therefore, for those of you who don't think a lot about church, Então, para alguns de vocês que não pensam muito sobre a igreja, he is coming for his church. ele vai vir para a sua igreja. He is coming for his bride. Ele vai vir para a sua noiva. If you don't understand, don't say much about church. Just be quiet. Se você não entende isso, não diga muito sobre a igreja, fica calado. He washed her by his blood. Porque ele a lavou com o seu sangue. He is still purifying her every day. E ele ainda está purificando a sua noiva todos os dias. He is coming back for his church, Ele vai voltar para a sua igreja, for his body. para o seu Be part corpo. of the body. E nós somos parte do I corpo. like to speak to those who are hearing us online. Eu quero falar com vocês que estão nos vendo online. Please be part of the body of Por Christ. favor, sejam partes do corpo de Cristo. Don't criticize the church. Não critiquem a Be igreja. part of the solution. Não seja parte disto. Be part of the solution. Seja parte da solução. It's very easy to be activist. É muito fácil se tornar ativista. God did not call activists. Deus não chamou ativistas. He called sons and daughters Ele chamou filhos e filhas who can reflect his character, que pode revelar o seu his caráter, love, seu his amor, purity, sua who pureza. can shine in darkness, Você pode brilhar who nas can bring trevas. hope to the Você nations. pode trazer esperança às You are nações. that person. Você é essa pessoa. Be part of the body. Seja parte do corpo. Be part of the body. Seja parte do Glorify corpo. who is the head of the body. Glorifique aquele que é o cabeça do Jesus corpo. Christ. Jesus Cristo. Live for his glory. Viva para a glória Live dele. for his purpose. Viva para os seus Be committed propósitos. to him. Viva para a glória dele. Whatever you do, Em tudo que você faça, do it in love, faça com amor, with all heart, com um coração puro with clear conscience. e com uma consciência limpa. Let me pray for you. Deixa eu orar para vocês. Jesus, Here we are before you. aqui estamos diante de Ti. Send us out.
nos envia. Send us out. Nos envia. Go before us. Vai adiante de nós We will follow you. e nós te seguiremos. Let your glory shine upon us. Que tua glória brilhe sobre nós. Let your glory shine upon us. Que a tua glória brilhe sobre Open nós. our spiritual eyes Oh Deus, abre os nossos olhos To see your espirituais beauty. para te ver to a see tua your beleza, majesty, te ver a tua to see majestade, your greatness, ver a tua grandeza, to know who you are, saber quem tu és to walk e andar with you, contigo, to run for you correr para ti every day of our lives, todos os dias da nossa vida, every minute of the day, cada minuto do nosso dia, to glorify you. glorificar a ti. I ask you tonight, Eu te peço hoje à noite let your favor rest upon us. que o teu favor descanse sobre Let nós, doors be opened. Let doors be opened. que os ouvidos sejam abertos, Let the impossible become possible. que o impossível seja possível. Release your anointing Libera a tua unção for miracles and signs and para wonders. milagres, prodígios. Release the anointing Libera a unção for signs and wonders. para sinais e Let maravilhas. generations see your power. Que as gerações vejam teu Let poder people see your e power. que as pessoas vejam teu poder. Let the fear of the Lord come upon this generation Que, ó Deus, o Senhor venha sobre esta geração because of what you are doing. por causa daquilo que tu estás fazendo. Lord, you went with the apostles. Ó Deus, tu fostes com os You apóstolos confirmed your word with signs and e o wonders. Senhor confirmava a tua palavra com sinais e maravilhas. I declare that over this church. E nós declaramos isso sobre essa igreja. Confirm your word with signs and wonders. Confirma a tua palavra com sinais e I maravilhas. declare in the name of Eu Jesus, declaro em nome de Jesus shift into signs and wonders. mudança para Shift dentro into dos signs and milagres wonders. e prodígios. Shift into Ó signs and Deus, wonders. muda para sinais e Shift prodígios. into signs and Muda wonders. para sinais e Wherever prodígios. they are, Aonde eles estão, even in the grocery, ó Deus, aonde eles estiverem, Signs até, and wonders. ó Deus, no supermercado, Signs and wonders. sinais e maravilhas, signs and sinais wonders e maravilhas, for the glory of your name, para a glória do teu for the nome. salvation of the lost. Ó Deus, para a salvação dos perdidos. We thank you. Nós te agradecemos, We honor you. nós te honramos We give you the glory. e nós te damos a glória In Jesus' name. em nome de Jesus. Amém.